Então, se você está nesse lugar de completo desânimo, completo cansaço ou em total apatia, entenda aqui. Você tenta muitas coisas e você não consegue avançar, você se sente paralisado, perdido. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai começar a entender o porquê que você não sai do lugar. Hoje eu vim trazer algumas ferramentas básicas para você conseguir entender o porquê que você tenta fazer muitas coisas para ganhar dinheiro, ter um relacionamento saudável e você não consegue. E essas ferramentas vai te mostrar, vai auxiliar você nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, onde você vai conseguir sair da estagnação, da procrastinação, da preguiça, do desânimo, seja o lugar onde que você esteja, para começar a avançar. E aí eu trouxe até deixei anotado aqui para não esquecer, porque eu quero estar te auxiliando nesse desenvolvimento. Assim como eu já estive nesse lugar de me sentir perdida, desanimada, cansada, frustrada, doente, eu precisei buscar conhecimento para conseguir compreender o que eu estava passando, o porquê que eu estava vivendo aquele momento, sendo que eu queria muitas coisas e de repente eu deixei de sonhar, deixei de desejar, até mesmo desejar coisas simples no dia a dia. Eu simplesmente passei a existir, assim como uma mesa, um sofá, uma lâmpada, assim como essa caneta, que simplesmente está ali. E você entra nesse lugar de estagnação. Se você tá assim, fica comigo que você vai conseguir compreender o que você pode estar fazendo e qual é a trava que está. Então você não precisa parar a sua vida para entender o que está acontecendo. Você vai ter que fazer alguns esforços, sim. Primeiro é voltar a sonhar. Você precisa voltar a sonhar ou simplesmente desejar mudar de vida, porque se você não ter esse combustível inicial, você não vai conseguir fazer as ações necessárias para você conseguir romper com isso. Então deseje, sonhe, crie uma meta, seja de estar nesse lugar e você querer sair, como eu estava num sofá, que não queria mais fazer esforço nenhum, queria ver o que a vida ia fazer, o que a vida ia apresentar, e a vida estava me apresentando tudo aquilo que eu não queria. Então, se você está nesse lugar de completo desânimo, completo cansaço, ou em total apatia, entenda aqui, quando você começa a decidir algo, a desejar algo, você começa a movimentar, você começa a mostrar para a vida que você quer algo diferente do que você está fazendo. Mas tem aquelas pessoas que estão no lugar, que estão fazendo, estão se esforçando, são capacitados, têm disposição, faz muita coisa, mas não consegue alcançar os objetivos. Então, partindo desse princípio que é desejar alguma coisa ou criar uma meta para você sair, você vai começar a colocar ações. Colocar as ações em prática, você vai começar a observar o acontecimento ao seu redor. Você vai ter que estar presente para tudo que está acontecendo, seja externo ou seja interno. Se for interno, você vai observar suas emoções. Se você sente vontade, e aí você começa a sentir medo, frustração, apatia, cansaço, desânimo, então você começa a olhar para esse lado, a buscar resposta. O porquê aquilo que eu quero fazer eu não estou conseguindo fazer? Porque dentro dessa pergunta vai te levar para um lugar onde você vai entender a dependência emocional que você está, ou a emoção que você está sentindo, pode ser ela culpa ou medo. Então, o primeiro é desejar, sonhar, querer sair desse lugar. O segundo é colocar em ação algo simples, mesmo que seja pequeno. Um passo, não queira dar vários passos de uma vez. Vai devagar. Se você tem pressa, vai na sua pressa, porque cada um vai estar num tempo. Então você ajuste aquilo que eu estou falando para a sua fase agora, para o seu tempo agora. E ao você fazer isso, você vai começar a observar se são coisas externas que estão te impedindo de avançar ou se é algo interno. Aí eu falei sobre o algo interno. Se for algo externo, se for externo, você vai ver quem te chama. Se o carro furou, o pneu furou quando você precisou ir em tal lugar para decidir alguma coisa. Se é o filho que fica doente, se é você que ficou doente, se acontecer alguns imprevistos. Esses imprevistos, esses acontecimentos sempre vão acontecer
no exato momento que você decidiu. Quem está me acompanhando sabe dos perfis. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, esses perfis, eles se manifestam. Porque quando você decide fazer alguma coisa, a vida vem te testar. Se você só quer ficar encenando, aquele perfil de ficar sendo vítima, narcisista, que quer controlar a vida de todo mundo e não quer viver a sua própria vida, seja o vítima intencional que vai ficar usando a dor, os acontecimentos para conseguir aquilo, ou seja, você vai brilhar no seu próprio palco. Ou vingador, né? Que não posso deixar de falar aqui sobre vingador também, que é aquela pessoa que sempre quer fazer com que o outro pague, ou seja, esquece de viver a vida para querer ficar fazendo ou justificando ou dando uma desculpa de que a sua vida não dá certo por causa desse acontecimento lá no passado, que já tem muito tempo, mas a pessoa se prende. Se você quer ficar encenando nesse lugar ou se você vai mudar a sua postura. Independente do acontecimento, você desejou, você colocou em ação. Os acontecimentos é o convite para você entender se você vai ensinar ou se você vai ser fiel a você mesmo. Se você vai querer de fato aquilo. Então, observe os acontecimentos ao redor e desligue o perfil. Desligue, veja qual é a emoção que está acionando o perfil. Seja a tristeza, seja o medo. Se for o medo, para quem eu já atendo, já tem o protocolo de rodar, protocolo do medo, que é onde você vai rodar para desmentir esse medo. Se você estiver sentindo medo, você vai desmentir. Por quê? O medo é algo que você aprendeu com alguém. Não significa que ele seja seu. E cabe a você a desmentir e a vencer esse medo. Então, se você estiver com medo de alguma coisa, você vai identificar, olhando para si, vendo as suas emoções, poxa, eu estou com medo. E ele sempre vai aparecer. Ou quando você vai tentar algo maior do que você já tentou na vida, ou quando é algo novo. Só que ele vai aparecer somente para te proteger, e não que significa que não é para você fazer. Não significa que não é para você tentar. Qualquer acontecimento, qualquer caos que acontecer, quando você ir em direção, é para você entender que é o seu próximo passo, é onde que você vai ter que ter uma postura diferente do hábito que você tem. Vou dar um exemplo bem simples. Se você tem o hábito de pensar assim, nossa, toda vez que eu vou tentar alguma coisa acontece, então não é para mim fazer. Ou quando você fala, Deus não quer que eu consiga isso. Então você vai ter que começar a ser um adulto responsável. E começar a se auto-perguntar, será mesmo que Deus não quer que você tenha isso? Será mesmo que esse caos que está acontecendo não é somente as informações que estão gravadas que você aprendeu com alguém, ou familiar, amigos, ou com a sociedade? Porque existe o padrão social de pensamento, onde que passar debaixo da escada, crenças, passar debaixo da escada dá azar. Se você tentou e não deu é porque não é para ser. Então, todas essas frases que nós aprendemos desde pequeno não significa que você precisa seguir ali a reta. Você só precisa desconstruir o que está registrado em você. Quando você vai para esse lugar, você fica atento, você fica presente para entender que o caos que está acontecendo é a vida te perguntando se você quer brilhar no palco dos perfis de vítima, vingador, controlador, ou se você quer de fato viver uma vida diferenciada, uma vida com abundância, com equilíbrio, com crescimento, e não aquela coisa de ficar sobe, desce o tempo inteiro, porque a vida não foi feita para ficar assim o tempo inteiro. Ela só faz isso pela falta de postura. Você está sendo um adulto irresponsável. Então, quando você se torna responsável pelas suas atitudes, para de culpar o mundo e todo mundo de que você não cresce porque os outros te puxam o tapete o tempo inteiro, que sempre tem alguém te sabotando. Aí é onde que você está com o perfil ativado. Aí quando você para com isso e toma a responsabilidade, não importa o que essa pessoa está fazendo, não importa o que essa pessoa fez, não importa a opinião dessa outra pessoa, mesmo que ela seja importante. Porque quando as pessoas vêm mostrar algo para você, quando você está tentando, fala muito mais sobre ela, sobre aquilo que ela acredita, sobre aquilo que ele acredita, sobre a construção que ele tem e o ponto de vista que ele tem da própria vida. Não significa que você tem que acreditar.
você tem que fazer a mesma coisa, construir o seu ponto de vista, construir a forma que você quer ver. E às vezes você não quer ver a vida com os olhos dessa pessoa, você quer olhar com os seus próprios olhos. E para isso a vida vai te convidar a ter uma postura. Você vai encarar ter a postura de olhar a vida dessa forma? Ou você vai entrar nos perfis? Então, gente, o ponto são esses que eu trouxe aqui hoje para vocês, que é vocês voltarem a sonhar, entrar em uma ação, observar os acontecimentos e ter uma postura diferente. Observa o que você tem repetido no automático. Se é reclamar, se é justificar, se é dar desculpa, se é paralisar. Tem uma coisa que eu faço aqui em casa, que um tempo atrás eu estava, que era me sentir perdida. Eu queria muito fazer algumas coisas, só que a minha postura não me permitia fazer. Por quê? Eu ficava achando que eu não tinha capacidade. Por mais que eu estava estudando, por mais que eu estava aprendendo, eu achava que não tinha capacidade. E ao ver que pessoas vinham para ser atendida por mim, e eu conseguia atender, só que no lado gratuito, onde que eu estava apoiando, porque eu estava num processo de teste, eu conseguia apoiar as pessoas conseguiam destravar a vida. Mas em mim, eu acreditava, existia uma informação em mim que eu acreditava que eu não estava capaz. Ou seja, eu não estava me autorizando a cobrar pelo serviço. Porque existia uma informação em mim que ajudar uma pessoa com alguma informação era errado. Então, o que acontecia? Aparecia muitas pessoas querendo ser ajudadas gratuita. E tudo bem, eu estava no processo de treinamento. Então, eu conseguia e fluía. No momento que eu já fui aprovada, que eu já poderia estar cobrando pelos meus atendimentos, eu me vi perdida, completamente perdida. Aí foi onde que eu tive que observar minhas emoções, os acontecimentos ao meu redor, porque a emoção que estava aqui em mim, gritando muito alto, não me permitia ter o dinheiro que era para ter. E aí foi onde que eu comecei a observar que eu não podia cobrar, entende? Que eu não podia cobrar. Eu tinha que ficar ainda naquele lugar atendendo as pessoas gratuita. Para mim era muito fácil conseguir atender gratuita, porque eu não me permitia ter aquele dinheiro cobrando. Então, como que eu fiz para conseguir sair desse lugar onde que eu não me autorizava a ganhar? Eu comecei a observar, não existia ninguém do lado de fora falando para mim que eu não poderia cobrar. Eu tinha uma informação dentro de mim, era errado cobrar por ajudar alguém. Que isso daí veio da construção da religião. A religião onde que eu frequentava ensinou que quando você ajuda uma pessoa no emocional, eu não poderia cobrar. Então, essa informação me fazia me sentir errada. Então, eu tive que desconstruir essa informação. Por mais que eu desconstruía, aqui onde que é o ponto da virada, gente. Porque às vezes você vai ter clareza das coisas que precisam ser feitas. Porém, você não vai conseguir ainda avançar. Porque você vai ter que colocar em ação. Você vai ter que colocar em prática. E por mais que eu tive clareza, eu tive consciência de que eu poderia sim cobrar, porque é o meu trabalho, assim como um psicólogo, assim como qualquer outro terapeuta, eu estava no meu direito de cobrar sobre o meu atendimento. E aí foi onde que eu precisei colocar a ação. E todas as vezes que eu tentava cobrar de alguém, eu ficava doente, e aí eu cancelava o atendimento, ou meu filho ficava doente, lá vai eu cancelar o atendimento, ou alguma coisa externa, alguém me pedia um favor, algo acontecia. Ou seja, eu ativei o perfil de vítima, de que eu não poderia ter aquilo, que toda vez que chega a minha vez de fazer, acontece alguma coisa. Isso é um perfil que controla, é o automático. Quando eu tive o entendimento sobre isso, sobre o meu comportamento, que eu fui observar que não existia ninguém do lado de fora, era somente a informação que existia em mim que fazia eu brilhar no papel de vítima, de que tudo acontece para todo mundo e quando é minha vez eu não consigo. Foi onde que eu comecei a mudar minha postura. As pessoas continuaram pedindo um favor. Eu comecei a aprender a dizer não. O meu filho ficava doente. Eu conseguia conciliar os dois.
Eu conseguia deixar ele medicado, cuidado no canto dele. Eu não parava mais a minha vida para poder ficar ali 24 horas com meu filho. Eu sabia que ele estava alimentado, eu sabia que ele estava medicado, não tinha o que fazer. Tinha que levar no médico, levava no médico, o médico já passava toda a prescrição. Chegava em casa, eu voltava a fazer o que eu precisava fazer. Ou seja, eu parei de usar o meu filho como desculpa para não fazer o que tinha que fazer. É onde que tem a postura, é onde que você tem, onde você se torna o adulto responsável. Você sai do perfil, você sai da infantilidade, da briga, da birra e passa a ser responsável por si mesmo. Você deixa de usar as desculpas. E aí é onde que eu comecei a ter postura para mim. Ou seja, eu estava mostrando para a vida que eu estava pronta para cobrar, eu estava pronta para atender, independente do problema. Vai existir caos? Vai. Só que não vai ser mais no automático, você não vai andar mais liga e desliga, liga e desliga. Ah, agora eu entendi, agora eu não entendi. Agora eu prestei atenção e agi, agora eu não presto atenção e não agi. Então você vai estar consciente. Quando você começa a ver a vida dessa forma, que a vida é justa, ela entrega de acordo com aquilo que você entrega para você, você para de andar nos perfis que te controlam, nas emoções que te faz paralisar. Então, passe a ser responsável, o adulto responsável. Começa a entender como que funciona a vida para você conseguir avançar. Olha por esses pontos. Sonhar, desejar, agir, olhar os acontecimentos externos, se são pessoas externas, se é você internamente. Se for pessoas externas, vou até trazer um ponto aqui. Se alguém fala algo para você no qual você ia fazer e essa pessoa, você tem aquela admiração, você tem aquele respeito, e aí quando você conta algo, aquela pessoa vem e te faz mudar de ideia. Evita contar para essa pessoa, porque já que a opinião dela é um peso para você, é um peso no ponto de que ela consegue fazer você mudar de ideia, mudar os seus planos para poder agradar essa pessoa, porque nada mais é do que isso. Você quer ser o filho ou a filha boazinha, você quer ser a esposa boazinha, você quer ser o marido bonzinho, você quer ser o amigo legal, ou seja, você se desconstrói para poder caber naquilo que os outros pensam de você. Então, quando está do lado externo, você vai ter que começar a entender que se você continuar andando conforme todo mundo fala, se dividindo, sabe? O amigo falou alguma coisa, você deixou de fazer. O pai falou alguma coisa, você muda de ideia. O marido falou outra coisa, você novamente refaz os seus planos. A sua esposa fala, você também refaz. Não é que você vai precisar excluir as pessoas. Você vai ter que somente saber se é aquilo que você quer. É aquilo que você precisa fazer, porque é você que quer. Você não vai fazer o que o outro quer. E observa se as opiniões que estão vindo fizeram essas pessoas chegarem onde você quer chegar. Se não fizeram, começa a excluir essas opiniões. Começa a ver que essa pessoa não chegou onde você quer. É óbvio que ele vai ter o ponto de vista deles. E que o que o outro fala é só um ponto de vista, é só uma suposição. Não significa que você precisa agradar. Porque enquanto você ficar querendo agradar as pessoas que estão ao seu redor, você vai se desagradar o tempo inteiro. Você vai deixar de ter, ser e viver aquilo que você gostaria de viver. Então se autopriorize. Você pode ter vínculos fortes com todas as pessoas, mas coloca limite. Eu não concordo com isso. Tenha a sua própria definição, tenha o seu próprio ponto de vista. O que o outro fala e você fala não é para ser uma briga, é simplesmente opiniões, e tá tudo certo. E aí sim você vai conseguir romper essa procrastinação, esse desânimo, esse cansaço. Ou se você tá na ativa, tá tentando e tá dando tudo errado, veja qual é o seu comportamento. Veja como que você está reagindo. E como que uma pessoa que pensa diferente, já alcançou aquilo que você quer, se comporta nesse momento. Se diante do caos ela se desespera, ela faz birra, ela começa a pedir socorro para todo mundo, ou ela se mantém calma, tranquila, ou calmo e tranquilo e resolve o problema. Então veja qual é o perfil que foi ativado quando você foi fazer alguma coisa, onde você está tentando conquistar algo. Respira fundo e caminha. Você vai ver que a vida é justa e ela vai te entregar de acordo
acordo com aquilo que você quer. Se você quer manter o filme, o palco, se você quer continuar sendo artista ou se você quer conquistar, se você quer avançar, se você quer crescer tanto no relacionamento quanto na saúde e quanto na vida financeira. Os 3 pilares da vida, você consegue ter o controle sobre as suas mãos daquilo que a vida vai te entregar. Você tendo postura, sendo um adulto responsável e não mimizento, pirracento, descontrolado, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te servido. Escreva aqui nos comentários se você já faz isso ou se você vai passar a fazer, que eu quero também saber. Compartilha comigo a sua história e o que você quer aprender, o que você não entendeu, que eu trago aqui no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau!